Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Celinda Ime Canadá. Eu tenho comigo aqui a doutora Gisele, que é médica aqui no Canadá. Ela veio contar pra gente tudo sobre a profissão aqui, revalidação, diploma, certo? Sim, As vamos pessoas falar. querem saber tudo. Ok. Vamos começar falar, com vamos desde lá. quando você está aqui? E por que que você veio pro Canadá? Porque é uma história muito romântica, mas vamos Isso lá. é bom, romance é É bom. bom, bom para começar. Então, eu vim em 2000 definitivamente. Em 98 eu vim para um congresso, eu sou anestesista, eu vim para o congresso de anestesia obstétrica e conheci meu marido. Vocês vão Médico? perguntar, não é. Não, Mas ok. conheci no pub. Ok. Então, eu conheci, aí eu fiz um fellowship, porque eu conheci, voltei para o Brasil, quis ficar por aqui, então eu fiz um fellowship de research no BC Children's daqui. E foi difícil conseguir fazer esse fellowship? Então, o meu primeiro não foi, porque eu vim como se fala, funded, sponsored. Você veio com uma bolsa. Isso, com uma bolsa do HC, lá no Brasil, que eu era da USP, era do Hospital das Clínicas. Eu vim com a bolsa do Instituto da Criança para pesquisa. Então eu vim e fiquei, era para ficar 1 ano, mas acabei ficando 9 meses porque eu precisava voltar para o emprego e eu estava muito com saudade do Brasil também. E você já chegou aqui com inglês suficiente para fazer esse fellowship ou foi trabalhando em cima disso? Então, o inglês é aquela história, né? Todo mundo a gente lá no Brasil acha que aprende Avançado. inglês. Eu fiz todos os exames da cultura inglesa, o Cambridge Proficiency, o Oxford. Quando eu cheguei aqui eu não entendia nada, entendeu? Então, acho que a gente aprende muito bem a escrever nesses cursos, mas falar era um absurdo mesmo. Parecia que eu era uma kindergarten, né? Uma criancinha. Mas o inglês é assim, depois você só aprende mesmo quando você tá com a mão na massa, né? Eu acho. A prática do dia a dia também, né? Exato. E eu acho que para trabalhar com medicina também você precisa estar com o inglês muito afiado para fazer atendimentos, né? Precisa porque a impressão com o paciente, você tem que entender o que o paciente está falando e o que o outro, principalmente em anestesia, você está se comunicando o tempo todo com o cirurgião, com a enfermeira, você tem que pedir as coisas, você tem às vezes uma emergência, você tem que saber se comunicar. Perfeito. Então você veio primeiro fazendo fellowship, ficou 9 meses, voltou. Voltei porque eu quis ir para o Brasil, meu marido me pediu em casamento, aí eu falei, tudo bem, mas a gente vai morar no Brasil. Aí eu fui, a gente casou, e daí em 2000 nós tivemos nosso primeiro filho, e aí com aquela violência, né, que acho que é o motivo... Onde você morava no Brasil? Paulo. Em São Paulo. Com aquela violência, aquela história daqueles... carjacking, como você falou, o relâmpago. Sequestro relâmpago. E eu com o nenê no carro, aí todo mundo falava, você tem um marido canadense, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Mas eu sabia que ia ser muito difícil revalidar, eu tinha 2 profissões, 2 empregos muito bons, lá minha carreira estava assim no auge. E eu abri mão daquilo tudo para vir fazer revalidação aqui, né? Então tinha aquela divisão, os amigos falavam, vai embora, nem que você seja dona de casa, e outros amigos falavam, você é doida, estudou tanto a vida inteira, né? Mas aí nós resolvemos vir, aí foi 2000. Aí eu posso contar, que claro! Então, as pessoas querem saber, né? Porque na verdade muitas pessoas são médicos, assiste a gente, já faz consultoria comigo, estão no plano de residência permanente, mas é sempre aquela questão, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer revalidação? Será que eu vou conseguir trabalhar com alguma coisa ainda ligada na minha área sem ter o trabalho todo de fazer revalidação? Porque é uma profissão que vocês investiram tanto, né? Para ser formada em medicina. Então, às vezes, abrir mão disso. E medicina é uma coisa que é mesmo aquela coisa que eles falam sacerdócio, é a sua vida, né? E a gente passa tanto lá no Brasil, mesmo nas residências, trabalha muito mais do que aqui até no residente do Brasil. Que aí a gente passa por tanto, que você é tão orgulhoso, entendeu? Você consegue aquele diploma, é tão sofrido, é tão suado, tudo que a gente estudou só para passar no vestibular, eu achei muito difícil. Eu achei que ia ser dona de casa. Então, eu cheguei aqui, eu lembro que um outro colega, que já morava aqui há muito tempo, brasileiro também, que não estava mais fazendo, eles tinham um business, e aí ele falou assim para mim, você era médica, né?
E acho que aquilo lá ficou, entendeu? Na minha cabeça. Eu falei, nossa, será que eu era? Será que eu não quero ser? Aí você bate numas portas que fecham na sua cara. É normal, vai acontecer com todo mundo e você tem que continuar com perseverança. Porque quando eu cheguei, eu estava aqui, eu tinha um contato, que era um cara lá do Brasil, que tinha muitos amigos aqui no Canadá, e era amicíssimo do chefe de Montreal, da anestesia. Aí ele ligou para ele, o cara falou, não, claro, nós precisamos de anestesia pediátrica, era o que eu fazia, vem para cá. Aí eu fui para Montreal, entrevistei, me deram emprego, me botaram na escala de plantão. Então, eu fiquei assim no auge. Eu falei, nossa, mas assim fácil? Eu não tenho nenhum exame daqui. Qual era o catch disso? Qual era a pegadinha? O catch foi mal. Porque daí, eles... quando eu fui lá na entrevista, passei, me amaram, me adoraram, fiquei feliz, voltei, deixei meu neném aqui de 6 meses com a minha sogra aqui em Vancouver. Falei pro meu marido, vamos começar a olhar casa em Montreal, né? Aí foi pro college, né? O college de Quebec. Aí recebi o telefonema do cara, eu sinto muito, Gisele, não te aceitaram. Porque o seu treinamento no Brasil eram só 3 anos de residência, que são 5. Então, você teria que fazer mais 1 ano de fellowship. Aí diz que eles vão te aceitar. E você já tinha feito fellowship, né? Já tinha mas feito era research, aquilo era pesquisa, eles queriam clínico. Entendi. Aí aqui em BC, todas as portas fechadas. Então isso, se você quer que eu dê dicas pro pessoal, eu sei que ninguém quer escutar isso. Você olha aqui, Vancouver, ó, coisa mais linda. O tempo tá lindo, né? Hoje tá um sol lá fora, não tá quente, né? Mas tá sol, não tem neve. Né? Mas às vezes o caminho é mais árduo que isso, entendeu? Tem que ver a luz no fim do túnel, mas você tem que passar pelo túnel. Porque eu em BC, tudo fechado. Assim, eu fui lá conversar com a mentora daquela minha research, que eu publiquei e tudo. Mas eu fui conversar e ela era a chefona daqui e ela... falou, me imprimiu, na época era me impressa, não tinha tanto website. Me imprimiu um negócio assim de papel me explicando o sistema. Entendi. Que é exatamente essas coisas que os colegas novos aqui andam lendo e andam tentando seguir todo o programa. E ela falou, olha, faça isso, Gisele. E eu falei, que é isso? Eu vou demorar 5 anos para fazer tudo isso, né? Aí eu fui ligando, eu liguei de novo para aquele colega do Brasil que ele... me falou, não. Daí eu liguei para minha chefe de pesquisa daqui, que tinha mudado para Toronto. E o marido dela era chefe lá. Aí ele falou, tenta fazer um fellow em Toronto. Entendi. Aí eu tentei. Então eu tentei para anestesia obstétrica, que era a minha segunda coisa que eu gostava. E aí eu consegui em Mount Sinai, no Mount Sinai Hospital. Clínica. Pensando no tal da possibilidade de Montreal. Ainda, Montreal ali. Aí eu fiz 1 ano na Mount Sinai. Aí eu dei muita sorte que abriu um programa de IMG, né, do International Medical Graduates. Abriu um programa para anestesia. E para várias outras especialidades, que tem até um colega oftalmo que está aqui agora em Vancouver, ele foi na mesma época, pelo mesmo processo. E aí nós entramos no processo, teve que fazer 6 meses como residente, mas era um processo bem legal, bem curto, mais curto. Mas, para te falar a verdade, eu fui aceita nesse processo porque eu tinha feito o fellowship lá no Mount Sinai. Entendi. Eu acho que o fellowship é uma chave, é o que o pessoal tem que procurar fazer, para te falar a verdade aqui. Daí, enquanto está no fellowship, vai fazendo essas outras coisas do Physicians Apply, das provas, mas você está no fellowship, você vai ser vista como um profissional aqui. E não só isso, né? Assim, pensando já no programa de residência permanente mesmo, né? Diversos clientes que fizeram fellowship aqui, a experiência de trabalho no fellowship, ele conta como experiência canadense. Exato. Então já vai te ajudando a pontuar também no processo de residência permanente, além da experiência aqui dentro. Entendi, não sabia disso. Ele já vale para pontuação. Então é uma coisa interessante já também, né? Agora, você falou que você achou que Vancouver, BC, estava muito difícil, certo? Você acha que continua sendo difícil hoje, que é melhor para cidades do interior, que tem mais... Quando a gente diz assim, interior, assim, outras províncias menores, mais distantes, você acha que tem mercado melhor? Eu acho muito melhor. Eu acho que BC, infelizmente,
eles ainda dão uma preferência. Tem muito AMG, infelizmente, tem muito AMG que vem do UK, né? Vem do United Kingdom, vem dos Estados Unidos. E eles ainda preferem esse pessoal. Entendi. Não quer dizer que não vão contratar brasileiros. Vão, mas eu acho que para começar, talvez vai tentar fazer um fellowship onde é mais fácil. Não percam tempo, entendeu? Você conseguir um fellowship em Ontário, vai para Ontário 1 ano. Aí você começa a tentar voltar. Porque, e aí, o que você perguntou, no interior, no Northern BC, Sim. que precisa mais gente, aí tem a possibilidade, Alberta, Edmonton, Calgary, tem outros lugares lá, Medicine Hat, tem... Porque, ó, eu vou falar, tem residentes nossos, recentemente foi para Medicine Hat, ele está adorando. A doutora Gisele ainda trabalha no hospital, né? Sim, eu trabalho como anestesista no BC Women's e trabalho em 3 clínicas que eu faço ortopedia e plástica também. Anestesia. E tem a própria clínica também. Tem a minha clínica RSVP Beauty Clinic, de estética, que é meu hobby. Que às vezes é muito trabalho, mas eu gosto. Mas tem que fazer o que gosta também, né? Isso aí eu não gosto. Então, mas por isso que eu falo, vai tentar fazer um fellowship. Porque o fellowship, como a Celina falou, você vai ser tratado como profissional. Você não vai ser uma pessoa begging, uma pessoa que está lá, que nem eu passei um pouco naquele meu de research, sabe? Eu estava sentindo meio, eu só estou fazendo pesquisa, eu só posso fazer pesquisa, entendeu? Não é isso, você vai ser clínico. E os residentes daqui, eles vão fazer fellowship, entendeu? Para conseguir um emprego em Vancouver, eles não dão. Nós, na anestesia, a gente não dá emprego para o pessoal sem fellowship em Vancouver. Entendi. Tem que fazer. E como é que você consegue o fellowship, então? Você manda carta, tem várias do que for sua área, né? De anestesia eu sei mais, mas em todas as especialidades. Você vai, seja cara e coragem, entra no website, vê quem é o fellowship director de cada hospital, de cada lugar. Tem vários fellowships ótimos. E se a tua área é assim, uma área que dá mais, por exemplo, a minha anestesia tem várias, né? Tem anestesia obstétrica, pediátrica, dor, regional, tem várias, cardíaca, neuro, então tem uma gama. Então você vai, aplica para todos. Na minha época era mais difícil, eu tinha que mandar cartas, o e-mail era devagar, e eu mandei carta para tudo que era lugar. Sim. Até que me aceitaram, entendeu? Aí você faz um fellowship. Tenha paciência, você vai estar ensinando os residentes canadenses como fellow. Você está aqui há 19 anos, né? Vale a pena? Valeu a pena? Valeu, claro que Porque valeu. foi com muito esforço, né? Não, eu nem contei tudo. No meu IMG Program, eu tive que morar numa cidade pequena por 5 anos. Então, eu fui morar em Cambridge, Ontário. Ok. Mas aí eu já tinha o tudo. Eu já era paga como anestesista especialista, com top do MSP, né, que eles pagam. Por 5 anos, tudo garantido. Facilitaram a nossa mudança. E por que a necessidade de ir para uma cidade menor? Porque é o acordo com o governo dos IMGs. Entendi. Eles não vão deixar ninguém entrar e vir trabalhar no VDA. Entendi. Nem adianta pensar. Tá cheio de residente aqui tentando vaga que não consegue. Entendi. Só vem com fellowship, alguns vão fazer 2 fellowships. Entendi. Então, fellowship, na verdade, ele é o primeiro caminho. Eu acho. Né? Eu sei que tem muita gente que quer ir para... Outro caminho é tentar ir para o Family Medicine. Ok. Mas também não é fácil. Esse povo que está tentando sabe o que eu quero dizer. Você vai tentar ir para o Family Medicine, você tem que aplicar para um programa que é o de BC, agora a MGBC, uma coisa assim. Você faz a prova deles, aí você faz também, tem que fazer o MCC Part 1, tem que fazer o IELTS, né? O IELTS você tem que fazer para o fellowship também. Também, e eu acho que, se não me engano, é um CLB 9, né? Bem alto. É bem alto. É bem alto. Então tem que fazer, isso tem. Mas o MCC não tem. E uma outra coisa também, né, para você conseguir, na verdade, concluir o processo de revalidação do diploma como médico, mandatoriamente você tem que ser residente permanente no Canadá também. Então, são preocupações que a gente tem que ter primeiro. Ok, eu quero exercer, né? Por onde que eu começo? Né, para que você possa... Para o fellowship, não, tá? Você consegue vir com uma oferta, você vem fazer. Agora, você tem que ser residente permanente para poder depois fazer revalidação. Sim, revalidação. Agora tem o caminho, que é esse caminho da licença provisória, Okay. que é o que eu ia
falar. Que é assim, você faz o fellowship, você é ótima, todo mundo te adora e eles precisam muito de médico. Entendi. Aqui, daí quando você ganha o Provisional License, vai ser através de um hospital que precisa de você. Ok. Então, eles ficam sabendo que você fez esse fellowship de anestesia cardíaca lá em Toronto, lá no Sunnybrook. Tem uma menina que é essa história, ela é brasileira. Ela fez, aí ela ligou, procurou, né, em todo o Canadá, falou, eu tenho esse fellow. Aí quiseram contratar ela em Alberta. Perfeito. Aí eles apadrinham ela. Ok. Entendeu? Se fizer os posts dela. Isso, então eles foram lá, eu não sei se talvez ela já tinha residência permanente, mas vamos dizer que ela não tivesse, porque eu sei de alguém que não tinha. Sim. E essa pessoa vai ser apadrinhada e vai ser sponsored por aquele hospital. Eles dão entrada em todo o processo com o college da província. Aí o college da província vai dar uma licença provisória de 5 anos. E nesses 5 anos, a pessoa tem que escrever o exame do Royal College, o MSCC Part 1, e seguir aquele Physicians Apply. Tem até um curso que eles fazem online. É super, e tem que ter um supervisor. Eu estou sendo supervisora agora do college para uma americana, que foi contratada para nós. Então, o nosso hospital padrinhou ela, sponsored her, e eu sou a supervisora. Então, a cada 3 meses eu tenho que mandar um relatório do college para dizer se ela está seguindo os parâmetros, tem que ler as folhas de anestesia dela e tal. Então, eles fazem isso. Essa menina, assim, do nada, um ano ela vai, eu quero trabalhar aí no Canadá. Ah, então tá, só que ela tinha um fellowship em Stanford, ela fazia muita pesquisa e é americana. O problema de BC é que essa coisa com americana... Então existe essa questão, né? Dessa escolha, preferência aqui em BC. Mas lá em Ontário eu conheço pelo menos 3 anestesistas brasileiros que tiveram essa provisional license. Ok. 4, mais uma minha amiga, mas aí eles foram pela licença acadêmica. Entendi. Acho que os 3. Foram pela licença acadêmica. Pela licença acadêmica, eles têm que fazer pesquisa. Então, tem que todo ano mostrar que eles produzem muita pesquisa, às vezes fazer um mestrado. Para quem está sem fazer nada, faz um mestrado na UBC de epidemiologia. Eu até comecei aquele mestrado, mas daí eu não precisava, eu parei. Entendi. Então, são alguns meios, né, da gente conseguir. Agora, por exemplo, eu não sei nem se é válida essa pergunta, tá? Mas a pessoa é formada em medicina, ok? Não fez residência. É possível? É possível, mas é difícil. Porque nem os médicos aqui, às vezes, match. É um match, né? Chama match do CARMS, né? Entendi. É o sistema de residência daqui. Que Entendi. Eles então, sem a residência vai ser muito difícil fazer. Muito difícil. Bom, talvez tenha algumas posições. Entendi. Tem umas províncias, e até em IBC tem, em várias especialidades, tem uma vaga ou 2 para IMD. Tem, na residência. Algumas províncias têm. Entendi. Mas eles vão sempre olhar primeiro americano, UK. Talvez se você for brasileiro e tiver como se diz, um currículo cheio de pesquisa, um doutorado, pode ser que te aceitem. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu duvido que vai ser Vancouver ou Toronto, vou ser sincera. Quanto tempo leva? Qual seria o passo a passo de uma revalidação? Depende do caminho e da especialidade. Entendi. Se você chegar, você foi médico de família ou quer medicina de família, você tem que começar fazendo o Physicians Apply. Ok. Vai tentando se inscrever porque esse Physicians Apply vai começar tentando certificar o seu diploma. Ok. A maior papelada, você tem que mandar o transcript da faculdade lá. Sim, é o MCC, né? Isso. E não isso para reconhecer, é o MCC. O MCC, reconhecer o diploma. até mesmo, tá? Para o processo de residência permanente, onde a gente faz a equivalência, o MCC é o órgão para os médicos. E demora uns 6, 7 meses para ficar pronto. É isso aí. Então, eles têm que primeiro reconhecer o seu diploma, saber que seu diploma é válido. É válido, ok? Aí, depois que fez isso, eles vão nesse Physicians Apply, ou já foi antes, mas aí, ao mesmo tempo, aí você se inscreve, tenta se inscrever para o MCC Q1. Antes tinha o EE, né, o Evaluating, não existe mais. Ok.
Então, agora é o QE1, que é o de Multiple Choice. Então, você faz esse, porque tendo esse aí na sua manga, já é mais uma coisa a seu favor. Não é necessário, mas é bom ter. O IELTS tem que fazer. Então, com esses dois, e pondo o teu nome lá, se registrando no Physicians Apply, você já está lá. Aí, se for em BC, os sistemas são diferentes. Se for em BC, você tem um WOSC do IMG, BC, IMG. É um WOSC que a UBC aí faz. Agora, se forem as outras províncias, ainda tem outro exame que chama NAC, que é o National Assessment Collaboration, que é para os IMGs do país inteiro. Então, assim, existe algum lugar onde essas informações estejam mais claras, mais um passo a... É porque, assim, claro, né? As mudanças vão acontecendo, né? O que vale hoje pode não valer mais semana que vem. Então, assim, é só uma ideia. Assim, por onde que eu começo? Existe algum lugar, algum site que as pessoas possam ir? O Physicians Apply, você pode olhar. Você olha no MCC, você acha, mas para te falar a verdade, um site que tenha tudo direitinho, não tem. Talvez vocês podiam desenvolver agora. Eu tô mal dando conta do que eu tenho que fazer, quanto mais que é validação da medicina. Eu acho que não dou conta. Eu posso tentar ajudar, mas é complicado porque cada província é diferente. E eu não vou falar que é impossível. Se vocês conseguirem entrar no fellowship, primeiro que o salário é super bom, é 80, 90 mil por ano. Pro fellowship. Pro fellowship, entendeu? Faça um fellowship. Você é tratado com super respeito, você vai dar aula para residente. Tem gente falando que bom que eu não fiz medicina. Tadinhas. Não é verdade, não. Depois você conseguir, você vai amar. Essas colegas que foram para a Alberta estão adorando. Tem que ter um pouquinho de mente aberta. Eu morei 5 anos em Cambridge, não estou falando, é porque você fala isso, porque agora você mora aqui. Quando eu morei lá, eu adorei. Eu não ia nem voltar. É que daí me ofereceram, num congresso me ofereceram emprego aqui. Meu marido ficou louco, falou, você não vai de jeito nenhum, nós não vamos. A gente tinha uma casa, 3 crianças pequenas. Mas eu falei, se não for agora, não vamos nunca. Porque é tão difícil arrumar vaga aqui. Mas existe uma necessidade tão grande de médicos. Tem muita. É uma fila para conseguir um family doctor, entende? Essa é a questão, né? E aqui, claro, a medicina ela funciona um pouco diferente. Aqui a gente vai primeiro para um family doctor, né? Para depois dali para especialistas. Então todo mundo tem que passar por um family doctor. E a gente precisa ter mais médicos no sistema brasileiros, porque passa aquela imagem boa, entendeu? Já tem vários. Tem um fellow que eu ouvi dizer que ele é ótimo, o melhor fellow que passou por aí, que ele está numa outra especialidade. Não vou falar que não sei o que é que fala. Mas eu fiquei sabendo, nem conheço. Entendeu? Tem que ter pessoas que são boas para começar a abrir mais caminho para nós, brasileiros. Então, fellowship, né? Então, seria a primeira parte, né? Eu acho mais recomendável. Que você já vem trabalhando, certo? E você já vem com um bom salário. Se você consegue o fellowship, acompanhante tem direito a um Open Work Permit também. As crianças têm direito à escola gratuita e a um salário de 80, 90 mil inicialmente. Então, é uma maneira de você testar as águas daqui, né? Trabalhando e já trabalhando em cima de um processo de residência permanente. E depois de um ano de fellowship, você pode aplicar para outro ano. Já até numa fellowship um pouquinho diferente. Tem 3 anos, porque se não me engano, são 3 anos que eles permitem. Daí, depois dos 3, você tem que resolver o que você quer fazer com a sua vida. Mas aí, fazendo 2 anos de fellowship, olha nesse Physicians Apply, liga para os hospitais lá no fim do mundo, entendeu? Nos lugares menores que tiverem, eles põem advertisements, tem lugares que tem de cada especialidade, para a sociedade, liga para a sociedade da especialidade canadense, nosso seria o CAS, que é Canadian Anesthesia Society, mas liga e vê, tem algum lugar que está com shortage da minha especialidade, aí eles te mandam, você tem um fellowship, os caras vão cair matando em você, eles querem. Aí você convence eles a te patrocinarem. É que não vai ser em Vancouver, talvez não vai. Outra dica, não pode ficar muito tempo sem fazer medicina, porque tem um período, entendeu? Tem que ter, acho que em alguns lugares é 2 anos só. Se você está mais de 2 anos sem fazer medicina, sem praticar. Eles não aceitam. Entendi. Por isso que é bom fazer o fellowship. Então, a ideia do fellowship é realmente ir atrás dos hospitais, né, e conseguir falar com o diretor, certo, que é responsável por essa parte, né, para que possa
é uma maneira de chegar já trabalhando, querendo ou não, na sua área, Sem né? contar as referências, que é a coisa mais importante. Vem referências do Brasil, se for um cara muito importante, talvez pese, mas vem referência daqui é outra história. Você acha que existe a questão do QI, do quem indica nessa área? Tem um pouco, sim. Tem um pouco? Tem. Claro que tem. Até a menina que eu tô sponsor lá, porque foi quem indica. Ela é ótima, mas tá cheio de gente ótima. Entendi. Claro Entendi. Então é um empurrãozinho, né, que você tem aí, né? Por isso que eu tô falando, a referência, as cartas de referência, eu peguei referência do pessoal, claro, seja esperto, né? Que pega de quem gosta de você. mas assim, eram referências de pessoas de nome, pessoas daqui, entendeu? Ou da América do Norte, de algum... Não, desculpa falar, né? Eu também gostaria que fosse tanto mesmo valor, mas brasileiros, infelizmente, você quer ficar aqui, você tem que começar a jogar o jogo deles, entendeu? Como tudo, né? Como tudo, é. né? Tem uma pergunta no Instagram. Para fazer um mestrado em epidemiologia, por exemplo, precisa revalidar o diploma de medicina? Você saberia dizer? Não. Não precisa? Não. Ok. Então, não precisa fazer revalidação para poder... De epidemiologia? Não. Não precisa. Porque todas as áreas, as enfermeiras podem fazer qualquer... Tem que ter uma faculdade. Inclusive, eu tenho alguns clientes, né, que são médicos, eles não queriam passar pelo processo de fazer revalidação, né? Então, não sei se você já ouviu falar, tem um curso muito bom na BCIT, que é para sonografia, né, para ultrassonografia. Então, é só um certificado, tá? Você já entra com um bom salário e você não precisa fazer revalidação, né? Então, existe ainda a possibilidade de trabalhar na área sem, na verdade, ter que fazer a parte prática. A nossa anestesia assistant, que era anestesista na Rússia, e ela veio para cá, não conseguiu. Ela ainda está tentando também. Ela já fez 2 vezes, já passou em todas as provas. Por isso que é um problema, entendeu? Às vezes você passa em todas as provas, mas você ainda não consegue, daí você tem que conseguir o traineeship, o clinical trainee. Não é fácil também tem que ter meio quem indica para descobrir pessoas que estão aceitando no consultório deles para fazer o clinical trainee. E mesmo fazendo tudo isso, depois eu acho um pouco difícil. Tem que ir para regiões pequenas. Se tiver a cabeça aberta, a chance é grande. Só que tem que ter cabeça aberta para ir para o meio da neve. Ó, o Thiago tá assistindo a gente pelo Instagram, tu está pedindo o seu QI. Para você indicar ele nos trabalhos. Indico sim. Thiago, manda pra gente seu contato, seu currículo, a gente vai encaminhar. Quem Isso sabe, aí, né? Indico, mas tem que saber quem você é primeiro, se é bom ou não. A gente falou então um pouco do fellowship, né? O médico aqui, já, assim, numa ideia geral, qual salário o médico ganha aqui? Depende da especialidade. Tá. E quem paga o médico? Horário. Quem paga? Quem então, paga tem o seu salário? Várias coisas diferentes. Mesmo na mesma especialidade, mesmo em anestesia, se eu trabalhar no Lionsgate Hospital, a gente ganha fee for service, que é por produtividade. Entendi. Né? Então, se você cobra o que você faz. Entendi. Então, é o MSP que paga. Então, Entendi. você manda os códigos, você põe num software, eles te mandam o dinheiro. Existe uma tabela, na verdade, tabela, né? Fixa. Tem uma tabela. Ok. Por procedimento e por tempo. Se for cirurgião, a mesma coisa. Por procedimento tem um código e tem um valor que eles ganham. Então, por procedimento. É por consulta, por o que for que você faz, você cobra. Como no Brasil, para os convênios. Ok. Agora, eu trabalho no BC Women's. BC Women's é PHSA, que é outra entidade aí. Então, eles pagam um contrato. Entendi. Eu pago um salário fixo só. E aí, se a gente dá plantão extra, paga plantão extra. Se for o St. Paul's Hospital, é MSP, que nem o Lionsgate, ok. VGA de Vancouver General é contrato com o Ministério da Saúde. Tá, então, um pouco comparando, né, com a medicina no Brasil, com a medicina aqui, né, qual é a maior diferença que você sente? Maior diferença? Várias. Primeiro, que eu acho... vou ser super honesta, e por isso esse que é o problema com pessoas que são muito boas, porque a gente paga o preço por terem muitas faculdades ruins lá.
Ok? Eu acho que é importante, a gente está aqui para isso, né? Realmente botar as informações que são importantes. Tem lugares ótimos, tem lugares ruins. E tem médicos ótimos que não estão nas faculdades maravilhosas, mas são médicos demais que eu conheci, né, nos anos. Mas o problema é que daí essas pessoas que vêm para cá, a gente teve um fellow que era péssimo, que era brasileiro. Era muito ruim. Então aí suja um pouco, entendeu? A nossa reputação. Aí quando vem o pessoal, porque, sabe, no Brasil, o pessoal, os colegas sabem, lá tem faculdades e faculdades, tem alunos e alunos, né? Então, essa é uma diferença que eu acho que no Canadá é muito grande, até muito grande em relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos também tem 1 milhão de faculdades. Agora, aqui, o exame, o Royal College Exam, ou esses MCCs, eles... como é que se fala? A base é alta, a barra é alta, nivela por cima. Entendi. Entendeu? Então a expectativa, na verdade, né, aumenta. Por isso que quando você vê o que a gente tem que passar pelos exames daqui, o cara vai no médico aqui, eu me sinto muito mais segura do que no médico do Brasil. Porque o médico do Brasil tem uns que são maravilhosos, mas tem uns que não são tão Como bons. em todas as profissões, na verdade, não né? É? Então, Perfeito. Eu acho que aqui a nivelação é mais alta. Outra coisa é que eu acho que ganha mais aqui, com certeza. Eu sei que a gente paga muito mais imposto, né? Mas a gente ganha bem. Não tem eu acho que assim, o imposto mal. aqui é mais alto, mas a gente vê, Tem muita né? coisa. A gente vê, ok, nosso dinheiro está indo para isso, para isso, para isso. Né? Você vê as coisas acontecendo, né? Então acaba que a gente paga mais, sim, mas a gente também consegue ver o efeito dele. É verdade, né? Vale a pena. Vamos lá, tem uma pergunta. Estão perguntando se você fez cursos para se preparar para as provas. Fiz. Para o MCC1 não fiz. Eu posso até falar os livrinhos que eu estudei. Que é bobeira, são uns livrinhos bobinhos, mas foi muito melhor do que aqueles livrões lá, o Toronto Notes, aquela coisa que eu não conseguia nem ler. Mas isso eu estudei sozinha, o primeiro estudo. Agora, o MCC Part 2, eu fui fazer um curso sim. Tem que fazer um curso, porque é uma realidade diferente, é um exame que a gente nunca fez lá no Brasil. Agora estou começando a fazer OSCE lá. E é duração de quanto tempo esse curso? O que eu fiz era só de fim de semana. Entendi. Foi em Ontário, foi em Toronto. E eu ia 2 vezes por semana. De lá era para IMGs, chamava IMG Ontário, um negócio assim na época. Mas valeu para o meu MCC Part 2. Não tinha só para o MCC Part 2, mas eu falei, a EOS que eu vou fazer serviu direitinho, igualzinho. Ótimo. Tem que fazer um curso sim. Para esse Part 2, para o OSCE, faz, porque vale a pena. Perfeito. A Larissa está perguntando o seguinte: a revalidação de diploma médico é feito só para medicina geral ou é possível revalidar a especialidade também? Ou teria que revalidar para medicina geral e depois fazer uma residência no Canadá novamente? Isso é o que você falou por último. Você tem que primeiro fazer a revalidação e fazer residência não tanto, porque não tem vaga. Tem muito médico daqui que tenta arrumar residência e não match. Eles falam, I didn't match. O cara fica deprimido, é raríssimo, mas acontece. Porque vaga de residência que sobra para IMG é raro, mas tem. Tem que olhar lá nos websites de todas as universidades, de cada especialidade. Mas o certo é revalidar pelo Physicians Apply, revalida o teu diploma, como a Celina sabe como que faz. Aí depois você validou o diploma ou você aplica para um fellowship. Enquanto você está no fellowship, você começa a ver onde tem vaga, porque não dá para fazer residência inteira de novo. Residência inteira é 5 anos aqui, da maioria das especialidades. Para isso. Então, a não ser que seja family medicine, é 2 anos. Entendi. Mas o resto, a maioria é 5. Acho que não sei se tem alguma que é 4. Entendi, perfeito. Tem uma pergunta também, Gi, como surgiu a ideia de você abrir uma clínica de estética? Essa é boa. Porque eu trabalho com cirurgiões plásticos também, aí eu via muito eles fazerem, sendo brasileira, gosto muito de estética, e aí o pessoal começou, você devia fazer isso, você lida com agulha o dia inteiro, daí eu gostava, ficava olhando, aí fui fazendo os cursos, que aqui pode, né, se você for um médico, você pode fazer, aí eu fiz os cursos, aí eu gostei, aí fiquei com um business do lado, assim. Então, para trabalhar na sua clínica, né, quais são as qualificações que a pessoa precisaria ter para trabalhar numa clínica de estética, por exemplo? Para trabalhar comigo? Sim. Como
como auxiliar? Ah, nada, vem. Tô brincando. Agora já tô bem, mas eu contratei 2 brasileiras lá que vieram até. Não tem que ter uma certificação para fazer alguma aplicação? Tem. Para procedimento? Para procedimentos tem. Para procedimentos, elas têm que fazer curso de laser technician, por isso que a minha de laser é canadense. Entendi. Mas o que eu tenho são as minhas 2 auxiliares que acabam sendo administradoras, são maravilhosas, ajudam um pouco quando eu estou fazendo procedimento. Entendi. Mas aí não tem que ter uma licença específica para isso. Mas elas não podem pôr a mão no paciente. Né? Entendi. Não vai fazer nada no paciente. Nada de procedimento. Não, mas laser technician tem muito curso por aí de laser technician. Eu sei que tem uns colegas, eu vou falar isso, eu não gosto muito, vou falar a verdade, mas tem. E é um caminho que estão fazendo naturopatia, né? Naturopatia que fala? Não sei. Medicina naturopática. Naturopática. Então, eles estão fazendo, acho que são só 2 anos. Ok. É um caminho. Eu não gosto muito, não posso falar, né? Mas, assim, é um caminho legal que a pessoa vira um médico naturopático, que não se fala MD, né? Entendi. Não é médico doctor, é MD. Entendi. Naturopathic doctor. Na verdade, é uma outra veia, né? É outra veia, lida mais com vitaminas, com essas coisas. O problema é que não pode. Dizem que pode prescrever qualquer coisa, mas não pode, não. Parece que isso aí não é verdade, tem que verificar. Mas, pelo menos, é uma área, se a pessoa está muito apaixonada por continuar na área de medicina, mas não tem energia, não quer sair de Vancouver, Naturopathic Doctor é outro caminho. E o que seria, por exemplo, na parte administrativa de um hospital? Para os médicos que, na verdade, não tem mais intenção de fazer revalidação de diploma, nós temos, em parceria com a 3RA, diversas universidades, faculdades aqui, que oferecem um mestrado na área administrativa, tanto de enfermagem quanto medicina. Você acha que é válido? Eu acho que sim, maravilhoso. Porque é uma alternativa, né? Se a pessoa gosta da área administrativa, é ótimo. Eu acho, pode fazer, depois todos os hospitais, até a nossa lá, PHSA, né, que é Provincial Healthcare Authority, mas o PHSA tá toda hora, tem anúncio em todo lugar, venha trabalhar para nós, mande seu currículo para todas as enfermeiras, tem muita enfermeira que não tem nada de administrativo e acaba ganhando esses empregos, e eles ainda ajudam a pagar. Tem tudo isso também, mas aí tem que ter o IELTS, eu tenho certeza. Exatamente, é um caminho também, né? Para quem quer seguir na área ainda, dentro daquele ambiente hospitalar, mas sem botar a mão no paciente, né? Na parte administrativa. Não vai ter um salário como um médico, mas vai ter um salário bom. A gente não botou salário médico, uma ideia, base, começa por onde? Então, depende muito do quanto você vai trabalhar se for esse MSP, né? O produtividade. Medicina de família é o que paga menos, que deve ser mas mesmo assim deve ser uns 200 por ano, talvez chegue a 300 se for trabalhar muito, fizer parto, porque Family Doctor pode fazer parto, né? Tem tudo isso. A Family Doctor pode ir para a área de estética também. Também pode. E daí também ajuda um pouco, né? Ganhar um pouco mais. Olha, e a gente sabe que aqui estão desesperados por médicos de família. Porque tá muito difícil de achar. É muito difícil. Até eu mesma tenho um há muito tempo, mas eu quase não vou porque não dá para isso. Você espera 2 horas. O meu médico de família fala, por favor, não me manda mais clientes. Eu não dou conta. Eu posso só atender os que eu já tenho. Eu não posso mais abrir. Então, assim, a gente sabe, de fato, é algo bem complicado aqui hoje em dia, tá? Vamos lá. Pergunta aqui. Existem boas oportunidades em cirurgia pediátrica em alguns centros maiores como o Calvary? Eu não sei. Isso aí você tem que mesmo ligar para eles e perguntar. Não sei como responder. Até porque... Mas também vai ter que passar por tudo isso. Por que você não vai talvez ter um fellowship em pediatric surgery lá? Né? Porque daí começa tudo pelo fellowship, pelo que eu tô percebendo, né? O começo vai ser através de um fellowship para depois galgar outros caminhos aqui dentro. Porque ficar fazendo os exames, eu sei que se vocês lerem
informações, os guidelines, você vai pelos exames, mas isso aí vai te demorar anos e você pode morrer na praia, entendeu? Tenta se enfiar, tem que se enfiar nos hospitais pelo fellowship. Uma vez você tá lá, eles te adoram, eles te dão referências, falam, ai, ia ser tão bom se você trabalhasse aqui, entendeu? É assim. Ou então ele conhece o fulano lá na cidade pequena que precisa, pronto, tem 2 pessoas que estão em Alberta por esse caminho, anestesia, estão adorando lá. Então eu acho que a dica é, se você é médico, você quer fazer revalidação do seu diploma, o primeiro caminho é tentar vir fazer um fellowship. E fellowship você faz direto vindo do Brasil, sim, né? Você sabe. Sim, vocês aplicam diretamente, exatamente. Você não precisa ter o PR, nada disso. Nada. Você vem, eles te dão um work permit, porque você foi aceito no fellowship. Sim. Então você vem com work permit por 1 ano, pelo período que é o fellowship. Aí nesse período vocês começam a fazer por trás, vocês vão fazendo suas PR, vai fazendo o que... E acho que em paralelo a isso, cada província tem uma regra, né? Tem província que é 1 ano mais 1 ano e outros que vão aumentando, mesmo. né? Algumas têm 2 anos máximo, algumas têm 3 anos máximos, umas têm até mais. Uma pergunta do Juliano, será que consigo fazer um fellow em urologia e depois trabalhar sem fazer residência? Então, consegue, é isso, quer dizer, consegue, vai com calma, né? Faça o fellowship, vê se te aceitam legal, se você se sente que você está integrado. Aí, se você vai indo tudo bem, vai seguindo os outros passos, vai fazendo o MCC Part 1, enquanto você estiver lá no fellowship, vai estudando, vai lá, se inscreve e faz o MCC Part 1, já tem mais uma coisa na manga. Aí você vai fazer o que nem eu falei, vai ligar para os lugares menores, cidades menores, fala, olha, eu sou brasileiro, mas eu tô aqui, eu tô fazendo um fellowship em urologia, você tem interesse em me contratar? Tá cheio de lugar com falta de médico, entendeu? Não necessariamente a cidade que você tá pensando em primeiro lugar, mas tem... Mas nada impede que você comece um lugar e depois... Né? Tudo é Vá uma pra outra aventura, cidade. o Canadá é tão lindo, eu fiquei numa cidade... Você viu, a doutora Gisele já passou por tantas cidades eu aqui. Amei tudo, é tudo lindo. O pessoal até em cidade menor é mais receptivo, sabe? Eles te tratam tão bem, porque eles precisam tanto dos médicos, que eu era tratada como uma rainha. É verdade. Existe uma demanda por dermatologista? Existe. Dermatologista existe. Mas dermatologista é difícil entrar como MD. O que você pode fazer é fazer Family Medicine e daí fazer Primary Care Dermatology, que é mais ou menos o que... Eu não chego a fazer isso porque eu não posso, não poderia, mas é uma coisa mais assim, básica. Dermatologia mesmo é 5 anos de residência, tem 1 ou 2 vagas só em cada província e as pessoas são rejeitadas, os canadenses são rejeitados. E vão fazer na Austrália, vão fazer nos Estados Unidos, porque não tem vaga suficiente. Mas precisa muito. Agora, o que eles estão fazendo? Eles limitam as vagas, eu não entendo por quê. É uma curiosidade, né? Alguns que facilitam, eu não consigo entender. Você não diz que o Canadá precisa de médicos? Precisa. Mas por que eles não facilitam? Eu não sei. Até, não sei se você sabe disso, mas até para ser aceita, na verdade, numa faculdade de medicina aqui, é extremamente concorrido. Dificilmente o estrangeiro consegue fazer. Meu filho quer entrar, ele está fazendo ciências, né? Tem que fazer outra faculdade. Está lá em Kingston, Ontário, no Queens. Queens. Ele passou em todas aqui, ele é muito bom. Mas ele escolheu ir lá na Queens. Mas o currículo deles, gente... Para entrar, os caras têm prêmio Nobel. Não tem, mas tô brincando. O cara, assim, tem uns prêmios absurdos. São olímpicos, atletas olímpicos. Os caras vêm. Então, o currículo deles é muito competitivo. É muito. Tem que fazer um monte de trabalho voluntário. Tem que falar 5 línguas. É uma coisa absurda só para entrar em medicina. E residência é outra história. O CARMS é a mesma coisa. Que eu estou no comitê do CARMS de anestesia da UBC. O currículo deles, eu leio e falo, gente, isso aí eu nunca fui nem 10º disso. Você falou que você também é examinadora de uma das provas, né? De algumas, De algumas provas. Da NAC, da MCC Part 2. E do Royal College de Anestesia. Então, pessoal, olha, quem quiser fazer revalidação, é possível, nós temos uma prova aqui, viva, né? É isso aí, dá trabalhoso. Perseverança, humildade...
Não fica muito escolhendo o lugar onde você vai no começo, depois você muda para onde quiser, com experiência, mas tem que ter humildade e estudar pra caramba também. Então, o fellowship é um dos caminhos, até uma maneira de vocês testarem as águas aqui, sentirem como que as coisas funcionam, né? Os dois, né? Para quem é casado, os dois vêm com work permit, né? As crianças têm direito à escola gratuita também, então é uma opção e tanto, né? A pesquisa, na verdade, clínica, não, nem tanto, né? Não te ajuda tanto a ingressar nesse mercado. Ajuda a conseguir pro fazer currículo, validação, sim. né? Ajuda para o currículo. Sim. Para ser aceito no fellowship, ajuda. Para ser. Então, entendeu? tá. Então é um passo na frente. Isso. É um passo na frente. Para aceitar no fellowship, ajuda, mas para depois é devagar, gente. Lembrem-se, os residentes daqui têm que fazer fellowship para conseguir emprego aqui. Entendeu? Então, se você já vem com o fellowship, você já está quase assim à altura deles. Você está na competição, na verdade, isso. né? Mais, como é que eu vou dizer? Mais no mesmo patamar, né? Mais qualificado. É. Exatamente. Doutora Gisele, muito obrigada. Obrigada a você. É tão difícil de conseguir alguém dessa área para falar, né, um pouco da realidade, que é difícil, mas eu acho que as pessoas vão sair aqui um pouco mais felizes em saber como funciona. É isso aí. Obrigada. E boa sorte para todo mundo. Muito obrigada. Vai dar certo. Você quer falar do seu contato? Para eles da clínica? Sim, minha clínica se chama RSVP Beauty Clinic. RSVP, tipo, quando você responde para uma festa. E tem o website, tem Instagram, RSVP Beauty Clinic. E meu nome é Gisele Vilar. Qualquer coisa eu estou no Facebook, Instagram. Que quiserem contatar, pedir ajuda, que eu puder, eu ajudo. Excelente. Mas é isso por aí mesmo. Fellowship, o que eu puder, eu ajudo. É insistir mesmo, pessoal. É insistir. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau.